eu sou o Thiago, você tá no Música Curiosa. A gente sabe aí que quando a gente fala de alguma banda ou de algum grupo, que com o passar do tempo aí é bastante comum que eles troquem aí alguns de seus integrantes. Às vezes vários deles mesmo, né? E isso pode acontecer por uma série de motivos, né? Como cansaço, brigas, um deles seguindo carreira solo e por aí vai. Mas existem outros grupos que ficam aí por décadas na ativa, né? 20, 30 anos e que não mudam sequer um integrantezinho. E é justamente por isso que a gente traz uma lista de grupos antigos que mantêm a formação original. Bom, vamos começar essa lista aqui logo com um dos grupos que é um verdadeiro patrimônio brasileiro e que ainda tem a mesma formação desde a sua criação lá no final dos anos 80, que são os Racionais MCs. Pois é, o grupo foi formado lá em 1988, sendo um dos precursores aí do estilo aqui no Brasil, sendo até hoje um dos mais importantes da música brasileira, né? E assim influenciando vários e vários artistas que viriam depois deles, sendo extremamente reconhecidos por essa importância, além da própria qualidade musical. Né? Claro. Já que músicas icônicas deles não faltam, né? Tem Diário de um Detento, capítulo 4, versículo 3, Vida Louca, parte 1 e 2, Negro Drama, Jesus Chorou, enfim, tem um monte, né? E desde esse começo, então, o grupo conta com 4 integrantes que estão lá desde a concepção mesmo, sendo eles o Mano Brown, Ice Blue, Ed Rock e KLJ, com todos eles aí participando também da composição das músicas, né? Às vezes na letra, às vezes na batida, mas sempre participando. E apesar de todos eles também terem ali as suas próprias carreiras solos, eles estão sempre se apresentando juntos também como Racionais, né? Isso mesmo depois de mais de 35 anos da sua formação, sem nenhum deles nunca ter saído. Se vem alguém lá, quem será, meu bom? Dá meu brinquedo de furar boletom. Agora ainda para uma banda gringa aí, que inclusive é até um pouco mais antiga que o Racionais, a gente vai falar de Radiohead. O grupo inglês foi formado lá em 1985, ainda com outro nome, sendo chamada aí nesse momento de Iona Friday. Porém, já nessa época, ela já contava com os mesmos 5 integrantes que ficaram na banda até hoje. O grupo estourou ali por volta de 1992, já como Radiohead mesmo, com o lançamento do single Creep, que inclusive é uma das músicas mais famosas deles até hoje em dia, e que também apareceu aí no primeiro disco de estúdio do grupo, que foi o Pablo Honey. Mas foi com o seu terceiro álbum, OK Computer, lançado lá em 1997, que eles se estabeleceram aí de verdade na cena mundial, com o disco sendo muito aclamado e considerado aí como um verdadeiro marco dos anos 90. E além de Creep, outros sucessos gigantescos deles aí são músicas como Paranoid Android, Let Down, Fake Plastic Trees, Karma Police, No Surprises e uma série de outros. Coisa que fez eles serem considerados aí como uma das maiores bandas de rock alternativo da história. E tudo isso sempre contando ali na formação com os irmãos Johnny e Collie Greenwood, Philip Savoy e o Tom York, que todos eles também praticamente, além da banda, também tem aí seus projetos paralelos. Uma outra curiosidade aqui é que até mesmo o produtor aí do grupo trabalha com eles há bastante tempo. Nesse caso, não desde a formação, mas desde 1994, tá? E continua lá. Então eu acho que eles costumam aí trabalhar bem juntos, né? Mesmo depois aí de mais de 30 anos, né? Outro grupo que tem mais de 25 anos, é brasileiro e que também conta com a mesma formação desde o começo, é o Jota Quest. A banda surgiu lá em 1993 como Jota Quest, só que o J era a letra, tá? E não o escrito. Mudando depois aí para essa outra forma como ela é conhecida até hoje. Mas o sucesso mesmo vem a partir de 1996, quando eles lançaram seu primeiro disco de estúdio, o Jota Quest, escrito só com a letra, tá? É bastante confuso tudo isso. Com eles conseguiram chamar bastante atenção no país, com singles como Encontrar Alguém, que é bastante conhecida até hoje em dia, inclusive, né? E depois disso ainda veio uma série de outros sucessos, né? Como Só Hoje, Do Seu Lado, Fácil, Na Moral, Sempre Assim e por aí vai. Muito tempo, mas eu me lembro, você implicava comigo. Com ele sendo uma das bandas de pop rock brasileiro mais bem estabelecidos por aqui, conseguindo se manter relevante aí desde lá os anos 90. Mas não é só isso que eles mantêm desde lá, né? Já que os 5 integrantes dela também ainda são os mesmos. Sendo eles o PJ, Paulinho Fonseca, Marco Túlio Lara, Márcio Buzelin e Rogério Flauzino. Com eles não somente se apresentando, mas ainda lançando disco. Tanto que o último foi lançado agora ano passado, em 2023, que foi o De Volta ao Novo, 8 anos depois aí do anterior. Mas
Mas pessoal, pedindo de continuar essa lista, se você estiver gostando desse vídeo, já deixa o joinha aqui embaixo, que ajuda muito a gente. Se inscreve no canal, porque toda semana estamos mais vídeo assim. E se você quiser e puder ajudar a gente um pouquinho mais, é só clicar aqui embaixo no botão Seja Membro, beleza? Bom, outra banda inglesa que aparece por aqui é o Coldplay. Com eles, inclusive, não só conseguindo se manter na ativa desde 1997, mas aparentemente ficando maior com o passar do tempo. Sempre lotando aí os estádios por onde eles passam. Afinal, a banda conseguiu atingir o sucesso aí com o lançamento de um dos seus primeiros singles, que foi a música Yellow. E a partir daí vieram uma série de outros, né? Como The Scientist, Viva La Vida, Fiction, In My Place, Magic e tudo mais. Tem um monte mesmo, né? E a história dos integrantes da banda aí é um pouco curiosa, tá? Já que quando ela foi formada em 97, ela tava incompleta. Isso porque nesse momento aí ela contava com Chris Martin, Johnny Buckland e Guy Berryman, com eles não tendo um baterista, inclusive gravando algumas demos dessa forma. Com Will Chapman então assumindo esse posto, entrando pra banda logo em 1998. E com esses mesmos integrantes se mantendo então no grupo até hoje em dia, né? Mais de 25 anos depois da sua criação. E de forma bem parecida também com Radiohead, tem uma outra pessoa que tá junto com eles aí há bastante tempo. Nesse caso, não um produtor musical, mas sim Phil Harvey, que desde 1998 trabalha com a banda, seja como empresário ou como diretor criativo. Ou seja, basicamente desde o começo deles, né? Agora vamos falar aqui da primeira banda dos Estados Unidos que vai aparecer nessa lista e que também tem essa característica aí de nunca ter mudado o integrante. Então a gente vai contar agora um pouco da história do The Strokes, já que eles mantêm aí também a mesma formação desde 1998, então também aí há mais de 25 anos, né? E eles começaram a chamar bastante atenção lá em 2001, quando eles lançaram o EP The Modern Age, que fez eles serem disputados ali por uma série de gravadoras, com algumas delas considerando inclusive eles como uma das maiores bandas de rock que surgiu em anos. Com eles então aí lançando o seu primeiro disco de estúdio mesmo ainda em 2001 e já fazendo muito sucesso e sendo considerados aí como uma referência para o rock de garagem do começo dos anos 2000. Afinal, é nesse disco aí que estão músicas como Last Night e Someday. E depois disso, ao longo da carreira ainda vieram mais uma série de canções, né? E exemplos disso são aí o Only Live Once, Taking for a Fool, Repetilia, Juicy Box e mais um monte, né? E desde o começo então lá em 1998, os integrantes ainda são os mesmos, sempre contando com Julian Casablancas, Nikolai Fraitori, Albert Hammond Jr., Fabrício Moretti e Nick Valence. E talvez aí um dos segredos deles terem conseguido aí se manter juntos por tanto tempo seja justamente aí o tanto de projeto que eles têm fora da banda. Isso porque já há bastante tempo todos eles praticamente ou têm outras bandas, carreira solo e por aí vai, mas com eles sempre se reunindo e tocando como The Strokes. Agora, pra finalizar, eu deixei uma banda que talvez não devesse estar nessa lista. Isso porque, apesar deles nunca terem de fato aí mudado os integrantes originais, eles fizeram uma série de pausas e formaram outras bandas com quase todo o grupo, mas faltando um ou outro. Eu vou explicar e aí você fala aqui se você acha que essa banda tinha que estar nessa lista ou não, tá bom? Afinal, Rage Against the Machine foi formado lá em 1991 e desde então conta com Zack de la Rocha, Tim Camford, Tom Morello e Brad Wilk. Com eles já conseguiram fazer sucesso aí desde o lançamento do seu primeiro disco lá em 1992, trazendo letras políticas e uma sonoridade que misturava heavy metal com rap. E essa é outra banda que músicas de muito sucesso não faltam, né? Tem Killing the Name, Guerrilla Radio, Bullet in the Head, Wake Up, Testify, Take the Power Back e mais um monte. Acontece que a gente não pode dizer que eles seguem firmes e fortes desde então, né? Já que eles tiveram aí uma série de hiatos no meio do caminho. Isso porque no ano de 2000, o vocalista Zack de la Rocha anunciou que deixaria a banda. Mas isso não aconteceu, já que o grupo preferiu, então, ao invés disso, eles fazerem uma pausa. E nesse momento, aí, então, os outros 3 integrantes da banda se juntaram ao Chris Cornell e montaram o Audioslave. Faltava um integrante, né? Mas era outra banda. E o Rage Against the Machine voltou a se apresentar aí somente lá em 2007, né? Com todos os integrantes originais.
depois disso eles tiveram ainda outros hiatos e voltas, mas sempre contando com todos eles. E isso aí mesmo mais de 30 anos depois de sua formação, né? Inclusive, em alguns dos intervalos aí que eles fizeram, os mesmos 3 integrantes ali que formaram o Audioslave, junto com os membros do Public Enemy, formaram ainda um outro super grupo que foi chamado The Prophets of Rage, mas novamente era outra banda, né? O Zack de la Rocha não tava lá, mas não era Rage Against the Machine. Mas e aí, me fala, vocês acham que vale ou não? Mas então é isso, pessoal, esse vídeo ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, e se gostaram já deixa seu joinha aqui embaixo, comenta aqui pra gente se você sabia que essas bandas aí que eu falei nunca mudaram integrantes sequer, isso em décadas de carreira. Deixa aqui embaixo pra gente também outras bandas e grupos aí que você lembrou e que também tem essa história, tá? Eu não coloquei aqui bandas que algum integrante morreu, tá? Então também não vale colocar aqui, beleza? Aqui eu já estou deixando outros vídeos pra vocês assistirem, um beijo, até a próxima e tchau!